Nesta aula você vai realizar o trabalho de um perito judicial. Nós vamos realizar a liquidação de um processo trabalhista na prática. Mas essa aula é um pouco diferente das demais. Por quê? Porque o nosso intuito é aprender, tá? É aprender. Então nós vamos passar por cada detalhe de forma bem detalhada, bem minuciosa. Então, principalmente se você está iniciando, não deixa de acompanhar esta aula e as demais aulas para a resolução do cálculo. Por quê? Porque nós vamos realizar a leitura da sentença, a leitura do acórdão, a extração de dados para finalmente realizar o cálculo no PJ e Calc. Então, é a forma que eu gosto de trabalhar dentro da comunidade. Muitas vezes aqui no YouTube eu não consigo trabalhar de forma tão detalhada, tá? Então, essa aula ela será dividida em algumas partes para que a gente consiga trabalhar de forma minuciosa e realizar essa leitura da sentença. E como que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura da sentença e ir explicando pedacinho por pedacinho, tá? Palavras que eu imagino que foge um pouquinho do comum, que está ali mais dentro do mundo jurídico, para que você entenda e comece a entrar nesse mundo jurídico, né? Aí você pode falar assim, pode pensar, ah, mas isso aqui eu sei o que significa isso, mas sempre tem alguém que não sabe, tá? Então, por isso eu vou fazer essa leitura e ir explicando parte por parte. Antes disso, gente, curta o vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal. Quem ainda não me acompanha no Instagram, acompanha lá, tá? O link do meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. E não deixe de curtir o vídeo. Então, vamos lá. Antes de chegar na sentença, antes de ler a sentença, eu quero que vocês entendam, né, o caminho percorrido até a sentença. No processo trabalhista, ele inicia com a petição inicial, a reclamatória trabalhista, a reclamação trabalhista, tá? Então, a peça inicial, petição inicial, até por isso o nome. Por quê? Porque inicia o processo com ela. É o momento em que o advogado, depois de ter ouvido tudo aquilo que aconteceu com o trabalhador, ele vai escrever isso na petição inicial e protocolar em juízo, tá? Então, este é o momento em que se inicia o processo, que é aquela data do ajuizamento, tá? A data do ajuizamento nada mais é do que a data em que o advogado do trabalhador protocolou aquela petição inicial. Como o trabalhador ele falou tudo aquilo que ele tinha direito, a empresa ela pode se defender, né? Então ela pode ou discordar ou concordar com aquilo que o trabalhador falou na contestação. E nesse meio tempo, entre a petição e a contestação, as partes, o advogado do trabalhador e o advogado da empresa, devem juntar dentro do processo toda a documentação necessária, tá bom? Todas as provas necessárias para que o juiz analise. Então, depois de superado tudo isso, de ter juntado toda a documentação necessária, se tem a audiência e, caso não tenha acordo, nós temos a sentença. Então, a sentença é a peça decisória, tá bom? Onde o juiz irá analisar tudo aquilo que foi falado e todas as provas que foram juntadas para proferir uma decisão. E essa decisão, ela tem força, certo? Mas e se uma das partes não ficar tão feliz com a sentença do juiz? Ela não concordar, ela ainda achar que ela tem direito a determinada coisa, o que ela vai fazer? Dentro do prazo, ela tem que entrar com algum recurso, ou um embargo de declaração, ou um recurso ordinário. O embargo de declaração é o próprio juiz que proferiu a sentença quem irá reanalisar, e o recurso ordinário, esse processo irá subir. Então, ele está com o juiz de primeiro grau e, se caso houve o recurso ordinário, ele irá subir para o tribunal. Ou seja, quem vai analisar este processo será o tribunal e não mais o juiz de primeiro grau sobre aquele assunto que consta no recurso, tá?
Nesse caso, nós temos o tribunal ele vai proferir um acórdão. E se caso as partes não fiquem felizes, elas ainda têm outras vias recursais para entrar, mas caso não tenha mais recursos, decorrido o prazo para entrar com recurso, nós temos o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É aquele momento em que acabou o processo, não adianta mais chorar. Entendeu? Então, aquelas peças decisórias, elas têm validade, devem ser cumpridas e não tem mais o que fazer. É isso que significa o trânsito em julgado. E é o momento em que nós vamos liquidar o processo, né? Então, geralmente, o perito ele é nomeado nessa fase final, após o trânsito em julgado, após o momento em que o processo acabou e não tem mais o que fazer, tá? Então, não adianta chorar, é aquilo que foi decidido e deve ser realizado, tá? Está bem? Então, percorrido esse caminho, né, do processo, a primeira peça decisória que nós temos é sempre a sentença, que é proferida pelo juiz de primeiro grau. E nesta sentença, ela tem um resuminho, tá, de tudo o que aconteceu e também ela é dividida em partes. Então, vamos lá. Essa primeira parte é o relatório, tá? O relatório nada mais é um resuminho de tudo aquilo que aconteceu no processo. Ó, a parte reclamante alegou ter sido admitida pela reclamada em 24 de julho de 2017 e dispensada em 2 de agosto de 2018. Pediu a condenação da reclamada ao pagamento das verbas discriminadas na inicial e da segunda reclamada de forma subsidiária, né? Gente, o que é essa responsabilidade subsidiária? Então, o advogado do trabalhador, ele pediu várias verbas trabalhistas para ser paga. No entanto, ele pediu para constar no processo a reclamada 1, que é aquela quem fez o contrato direto com o trabalhador, e a reclamada 2, que pode ser uma empresa que prestou serviço, dentre várias outras coisas. Então, são duas empresas. E o juiz, ele reconheceu, aliás, ele reconheceu não, né? Ele reconhece aqui no decorrer do processo, mas só explicando para vocês. O advogado, ele pede a responsabilidade subsidiária. Então, se a reclamada 1, ela não tiver dinheiro para pagar e tentar executar esses valores e não conseguir, aí vai tentar executar a reclamada 2, em razão da responsabilidade subsidiária, tá? Diferente é a responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária é que não tem essa, como eu posso dizer, essa fila, né, de cobrança. Então, na subsidiária, primeiro eu tenho que tentar cobrar a reclamada 1. Caso eu não consiga, somente após eu posso tentar cobrar a reclamada 2. Na responsabilidade solidária, tanto faz eu cobrar a reclamada 1 ou a 2 primeiro, porque elas respondem de forma solidária, então eu posso ir direto naquela que eu sei quem tem dinheiro, tá? Já na subsidiária, não. Tem uma regra, né? Então, tem que começar pela reclamada 1, e se caso não encontrar bens, aí sim, para a reclamada 2. Aí aqui, ó, continuando, né? Atribuiu à causa o valor de R$ 109.737,30. O reclamante aditou a inicial, a folhas 1130. A primeira reclamada foi revel e a segunda reclamada contestou, né? Lembra o que eu falei? Quando o advogado do trabalhador ele entra com a petição inicial, a empresa ela tem o direito de se defender, certo? Porque seria mais ou menos, nossa, estão falando mal de mim, mas até pode ser que uma parte seja verdade, mas nem tudo é. Então, a empresa ela tem o direito à sua defesa, e a sua defesa ocorre na contestação, ou seja, ela está contestando, né, discordando daqueles fatos alegados na petição inicial. E, gente, essa contestação é o momento de defesa da empresa, tá? E se ela não fizer a contestação e não comparecer à audiência, o que acontece? Ela é julgada à revelia. E o que significa isso? Significa que todos aqueles pedidos que constam na petição inicial é tido como verdadeiro em razão da revelia. O que é a revelia?
nada mais é do que a empresa não apresentar sua defesa no momento oportuno. Mas aqui nós temos duas empresas, tá? E a segunda reclamada, ela juntou contestação. E essa, quando nós temos, né, chama de litisconsórcio dentro do processo, quando nós temos várias partes dentro de um processo, aqui no caso nós temos duas partes, a contestação apresentada pela segunda reclamada é válido para a primeira reclamada. Então ele se salvou, a primeira reclamada se salvou pela contestação juntada pela segunda reclamada. Aí juntaram-se documentos, foi realizada prova oral, sem outras provas foi encerrada a instrução processual, razões finais remissivas, conciliação rejeitada. Aí agora nós vamos para a segunda parte da sentença. A segunda parte da sentença ela é formada pela fundamentação. É o momento em que o juiz vai falar se a empresa tem ou não direito e fundamentar, tá? O que é fundamentar? É justificar com artigos de lei, OJ, jurisprudência, súmulas, dentre outras coisas, tá? E a fundamentação, gente, ela é dividida também em duas partes. Nós temos as preliminares de mérito e o mérito propriamente dito. O que é preliminar de mérito? São aqueles assuntos que, se caso ele seja julgado procedente, pode ser que nem precise analisar o mérito, porque o processo poderia ser arquivado. São mais assuntos de cunho processual, tá? Então, vamos ler agora a fundamentação. Nota sobre a Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. Diante da vigência da lei, desde 11/11 de 2017, registra-se que as normas de direito material são aplicáveis à época do contrato de trabalho e às processuais imediatamente. O que significa isso? Que a lei que era vigente na época dos fatos ocorridos é a que é válida. E diferente da lei processual, tá? A lei processual, por mais que ela ocorreu durante, né, o período anterior à reforma trabalhista, né, ela é válida aquela vigente na época em que o processo está correndo. E aqui ele ainda fala, salvo atos processuais praticados e situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, tá? Então, o que significa isso aqui? Aquilo que o trabalhador fez antes da reforma trabalhista é válido a lei vigente antes da reforma. E aquilo que ele fez depois é válido a reforma trabalhista. Aí, continuando as preliminares, inépcia da inicial. Gente, isso aqui geralmente é só para encher linguiça, tá? A maioria dos casos é afastado, ó. O pedido de horas extras foi suficientemente liquidado conforme folhas 20, o item 5. Não havendo falar em inépcia, afasto, tá? Eu nunca peguei um processo em que foi considerada a inépcia da inicial. Ilegitimidade passiva. A relação jurídica processual é regida pela teoria da asserção, para a qual basta o autor indicar a pessoa que entende litigante para estar presente a pertinência subjetiva da ação. Afasto. O que é isso? Uma das partes deve ter alegado que ela não deveria estar constando no processo, porque não era o contratante direto do trabalhador, por diversos outros motivos, tá? Então, o juiz também afastou. Aí, agora, vamos para a análise de mérito propriamente dita, tá? Que é aquilo que nos interessa, gente. O mérito é o direito discutido, é o momento em que vai ser analisado aqueles pedidos na inicial mesmo de horas extras, tá? Reconhecimento de responsabilidade das empresas, aquilo que tem que ser pago, tá? Aquilo que realmente interessa para o calculista. Aí vamos lá, o primeiro é revelia. Nos termos do artigo 844 da CLT, o não comparecimento da reclamada na audiência importa na aplicação de pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Ou seja, gente, a confissão quanto à matéria de fato significa o quê? Seria como se a empresa concordasse com tudo aquilo que consta na petição inicial. No entanto, o parágrafo 4º do artigo 844 da CLT afasta os efeitos da revelia quando na ação da pluralidade de partes com interesse comum e uma delas contestar. Foi o que eu acabei de falar, né? Eu falei litisconsortes, mas pluralidade de partes.
são duas empresas, né, que consta no polo passivo da ação. Então, a contestação juntada por uma das empresas reflete sobre a outra. No caso dos autos, a primeira reclamada deixou de comparecer em audiência e, por conseguinte, de apresentar defesa, sendo revel e confessa quanto à matéria fática. Como a segunda reclamada compareceu e juntou contestação, os efeitos da revelia deverão ser afastados, mas apenas quanto aos fatos, impugnados especificamente, o que será analisado no respectivo tópico. E agora, continuidade. O capítulo Reversão da Justa Causa. O reclamante postula a reversão da justa causa aplicada ao argumento de que não cometeu faltas. A segunda reclamada defende que a justa causa foi aplicada por insubordinação e mau comportamento. A justa causa é penalidade máxima que requer prova cabal e robusta para sua aplicação. Apesar dos apontamentos da segunda reclamada de insubordinação e mau comportamento, não há nos autos nenhum elemento de convicção que confirme as alegadas condutas. Portanto, acolho o pedido para reverter a demissão por justa causa em sem justa causa. Então, primeiro ato importante para nós. Então, aquela justa causa, o juiz ele reverteu em uma demissão imotivada, né? Então, tem várias verbas que na demissão por justa causa não é paga e na demissão comum é pago. Aí vamos lá. Gente, aí o que eu falo? Cada pessoa tem uma forma diferente de trabalhar. Quem é da escrita, então pega o seu caderninho, vai anotando, né? O que é importante para você montar o seu cálculo, para você montar o seu laudo. Quem é do digital, gosta mais de escrever no Word, ó, eu sou aqui do Word. Então aqui, ó, eu fico aqui com o bloquinho, como que eu faria, né? Ó, eu vou pegando os capítulos, tá? Para depois ficar fácil eu encontrar, tá? Aquilo que é importante, ó. Dessa forma, gente, eu vou fazendo. Aí, ó, vou pegando o próximo. Eu não vou ir fazendo dessa forma aqui com vocês, porque essa aula aqui já vai ser longa, vai ficar mais longa ainda, tá? Mas, ó, só demonstrando como eu faço. Aí, ó, continuando, ó. A reclamada deverá pagar as verbas abaixo discriminadas a serem calculadas sobre o valor de 1.550. Então, o juiz já falou, né, que a base de cálculo será esse valor aqui, ó. Então, já vou grifar ele até contracorpo para eu saber que é muito importante. Autorizada a dedução de R$ 1.159,73. Então, nós vamos ter que apurar saldo de salarial de 2 dias, aviso prévio, férias... Ó, e tá cada detalhe, gente. Aviso prévio de 30 dias, férias proporcionais de 1/12, tá? Com projeção do aviso prévio, acrescidas do terço constitucional. A reclamada deverá ainda pagar 13º proporcional a 8/12, já com a projeção do aviso prévio. Então, o juiz já projetou, né, nesse cálculo. Ó. Recolher a indenização de 40% do FGTS sobre todo o período contratual, inclusive sobre o saldo de salário e 13º salário, tá? Aí aqui, ó, ele traz, ó, gostei desse juiz, ele já traz, ó, não há incidência de multa de 40% sobre o aviso prévio indenizado, tá? No PJ-Calc, quando a gente estiver realizando o cálculo, vocês vão ver que o sistema ele traz desmarcado mesmo essa opção. E eu sempre falo para os meus alunos que não incide a multa de 40% sobre o aviso prévio, salvo se tiver pedido de forma expressa na sentença. Por quê? Porque se não tem pedido de forma expressa, gente, nós temos que ir pelos entendimentos das súmulas, OJs e a legislação. E nós temos uma OJ vigente que fala que não é devido a multa de 40% sobre o aviso prévio indenizado, tá? Então, a gente só calcula ele quando tem pedido de forma expressa na sentença. E aqui o juiz já traz pra gente, que é pra gente observar, essa OJ 42.
Aí aqui ele fala, ó, libere-se o seguro-desemprego por alvará. Aí, diferenças salariais, né? Então, nós temos diferenças salariais para serem apuradas. A parte reclamante alega que não recebia equivalente aos pontos efetivamente alcançados. Revela a primeira reclamada. A segunda reclamada impugnou o pedido. No entanto, não apresentou nenhum documento capaz de comprovar o pagamento correspondente às tarefas realizadas pelo reclamante. Assim, a reclamada deverá pagar a diferença salarial entre o salário recebido de R$ 1.550,08 e a média de 6.500 pontos por mês no valor de 79 centavos por ponto. Tá? Então, o nosso trabalhador ele recebia essa média, no entanto, o cálculo dessa empresa, gente, ela era feito por pontos, ou seja, por tarefas cumpridas pelo trabalhador, tá? Não vou entrar agora nesse assunto com vocês, mas tem as formas, né, de recebimento de salário por tempo, né? Por tempo, que é aquele mais comum que nós verificamos. Mas esse aqui é uma forma de recebimento por tarefa, né? Por produção. Então, na petição inicial, o advogado ele trouxe, né? Peraí, deixa eu ver como que eu vou conseguir aparecer aqui. Ele trouxe que o trabalhador ele fazia por mês uma média de 6.500 pontos e cada ponto vale 79 centavos, mas a empresa não pagava tudo isso. Então, ó, o salário do paradigma, né, que a gente vai fazer a comparação, eu falo paradigma por conta da comparação, mas o paradigma é quando tem outro trabalhador, mas seria, ó, de 6.500, aí você multiplica por 0,79 e o trabalhador deveria receber, tá bom? Em quantia, né, transformando isso aqui em dinheiro, 5.135. Aí, continuando. Aqui tá os reflexos, ó. Defira os reflexos no DSR, tendo em vista tratar-se de salário por tarefa, ó. Lembra que eu falei, ó? Esse tipo de pagamento de salário é o salário por tarefa, o salário por produção. Nos 13º salários, inclusive no proporcional, nas férias vencidas e nas proporcionais, mais o terço constitucional no FGTS e na multa de 40% sobre os depósitos do FGTS. Defiro também a diferença do adicional de periculosidade. Então, essa diferença salarial que nós vamos apurar, nós temos também que calcular sobre ela todos esses reflexos. Agora vamos para o próximo, horas extras. A parte reclamante alega ter trabalhado das 6h30 às 8h30, de segunda a domingo, com 2 folgas no mês, coincidentes com domingo, sem a correspondente contraprestação. A segunda reclamada argumenta que a parte reclamante trabalhava externamente, enquadrando-se a situação prevista no artigo 62, inciso 1 da CLT. Pontua inicialmente que o artigo 62, inciso 1 da CLT, aplicável aos casos em que a incompatibilidade de fixação de jornada de trabalho pelo exercício da atividade externa. Cabia à segunda reclamada não só comprovar a atividade externa, mas também a incompatibilidade de fixação de jornada. Pela primeira reclamada, ônus da qual não se desincumbiu. Gente, eu bato muito nessa tecla de verifique de quem é o ônus da prova, tá? Essa sentença aqui é uma sentença muito bem explicada, muito detalhada, mas muitas vezes pode ser que o juiz não traga essas informações, tá? Ó, vou continuar e depois eu vou voltar nesse ponto aqui, ó, só para fazer um comentário com vocês. Aí, em depoimento, o reclamante afirmou que passou 15 dias em treinamento, das 6 às 6, de segunda a sexta, sendo que nesse período já trabalhava aos sábados, das 6h30 às 8h30 ou até às 9 horas, que recebeu treinamento de 15 dias na base, no período das 6 às 6, de segunda a sexta, mas trabalhava no sábado das 6h30 às 8h30 ou até às 9 horas. Assim, diante da revelia da primeira reclamada e nos limites do depoimento pessoal,
Fixo a jornada do reclamante como sendo nos primeiros 15 dias do contrato de segunda a sexta, das 6 às 6, e no mesmo período ao sábado, das 6h30 às 8h30. No restante do contrato, deverá ser considerada a jornada de segunda a domingo, das 6h30 às 8h30, e para ambos os períodos deve considerar o gozo de 2 folgas no mês coincidentes com o domingo. Tá? Já vou até fazer o comentário. Tá vendo, ó? O juiz, ele fixou, né, essa jornada, de 6h30 às 8h30, com 2 folgas no domingo. E de forma coincidente, ó, ele fixou a mesma jornada prevista na petição inicial, tá vendo? Ó? A parte reclamante alega ter trabalhado das 6h30 às 8h30. Gente, isso aqui já é um assunto de hermenêutica jurídica, mas como a gente está já aprofundando, né, no estudo, eu vou dar uma breve introdução sobre isso para vocês. Mas não se assustem, por quê? Porque isso aqui, gente, já é um estudo de nível avançado, tá? Então, não se preocupem, porque eu falei degrau por degrau. Então, é só para vocês terem uma noção mesmo da forma de interpretação, a forma de utilizar a hermenêutica jurídica para estar fazendo a interpretação do processo e também ver na prática um cálculo um pouco mais difícil. E olha só, por que o juiz ele concedeu, né, o mesmo horário informado na petição inicial? Porque nesse caso, gente, o ônus da prova, ou seja, aquele que deveria provar que aquilo é o contrário, era a empresa. E ela não provou. Se ela não provou e o juiz não afastou o horário previsto na petição inicial, é válido a jornada prevista na petição inicial, tá? Muitas vezes vocês vão pegar sentença em que o juiz ele não vai trazer isso daqui, tá? Ele não vai trazer essa fixação. Mas o que ocorre? Nós, por sabermos disso, né? A gente já sabe, opa, o juiz falou aqui que que a empresa não se desincumbiu do ônus da prova. Então, o que é válido é aquilo que está previsto na petição. Assim também, quando a empresa junta de forma parcial cartão de ponto, tá? Então, aqueles meses em que ela não juntou e se o ônus da prova é dela, e se o juiz não afastou, é válida a jornada da petição inicial, tá? Somente realizaríamos a média caso fosse afastado pelo juiz em sentença a jornada trazida na petição inicial, tá? E muitas vezes ele faz isso. Às vezes é uma jornada absurda ali e ele fala que não reconhece, né, a jornada da petição inicial para considerar o cartão de ponto. E aí, nesse caso, nós fazemos a média, mas se não foi afastada a jornada da petição inicial em razão do ônus da prova ser da empresa, então ela não se desincumbiu de provar aquilo que estava alegado na inicial, nós utilizamos a jornada prevista na inicial. Que aqui, ó, o juiz ele já trouxe de forma detalhada para nós, tá? Facilitando bastante essa interpretação que às vezes nós temos que fazer dentro do processo. Continuando. Tendo em vista que a parte reclamante recebia por tarefa, é devido apenas ao adicional de horas extras, em consonância com a OJ 235, do SDI 1 do TST. Mais um comentário. Por isso que eu reforço a importância de nós estudarmos direito e processo do trabalho, tá? Por isso que eu reforço a importância de nós estudarmos OJs e súmulas e o que mais for necessário, gente. O trabalho por tarefa, tá? Como o trabalho em si já foi pago, então não tem horas a serem pagas em relação às horas extras, apenas o adicional, diferente do trabalhador mensalista. Por quê? O trabalhador mensalista, ele é contratado para trabalhar, né, 220 horas no geral, considerando descanso semanal remunerado. Então, tudo aquilo que ultrapassar, vou entrar aí com 44 horas semanais ou 8ª hora diária, é hora extra. E nesse caso, tem que ser pago o valor da hora, mais o adicional. Por quê? Porque ele trabalhou além daquilo que ele foi contratado. Tá? Então, se ele tem o salário de 2.200 mensais, esses 2.200 são para ele receber as 44 horas semanais ou 8 horas diárias.
Se ele trabalhou a mais, ele tem que receber pela hora e pelo adicional em razão da situação prejudicial por conta das horas extras. Diferente, tá bom, das outras formas de estipulação de salário, diferente do comissionista, diferente do salário por tarefa, diferente do salário por produção. Porque o trabalhador, ele é contratado em razão do resultado do seu trabalho. E se ele trabalhou horas a mais? Nesse caso, tá bom, gente, o limite previsto na Constituição Federal também é válido para ele. Então, se ele trabalhou mais do que 8 horas, ele trabalhou 1 hora a mais, é devido a ele a hora extraordinária. No entanto, ele não recebe por hora trabalhada. Por quê? Porque ele recebe por tarefa, ele recebe por produção. Então, como que nós fazemos o cálculo dele? Ao invés de calcular o valor da hora mais o adicional, a gente apura apenas o adicional sobre aquelas horas que ultrapassaram o limite da jornada de trabalho, tá? Espero que não fique muito confuso isso aqui. Na comunidade a gente trabalha isso de forma mais detalhada, vou tentar trazer isso aqui no YouTube também de forma mais detalhada, mas gente, na dúvida, dá uma pesquisadinha na internet, pesquise sobre o assunto e também na aula ao vivo, tá? Que nós vamos fazer a liquidação da sentença, nós vamos retirando qualquer dúvidas que vir a ter. Então, quem já quiser ir mandando dúvidas para mim, pode mandar, tá? Então, vou abrir caixinha de perguntas e também pode mandar no direct. Continuando, assim a reclamada deverá pagar o adicional de horas extras de 50% nos dias de segunda a sábado e de 100% nos dias de domingo e feriados, para as horas trabalhadas além da 8ª diária ou 44ª hora semanal, o que for mais benéfico, conforme a apuração em liquidação de sentença. Deverá ser observado o valor da tarefa recebida no valor hora da tarefa recebida no mês, tá? Então, como que encontra o valor hora da tarefa recebida no mês? A gente pega o valor recebido pelo trabalhador e divide pela quantidade de horas trabalhadas. Então, gente, aquilo que ultrapassou, tá, a jornada vai somar para a divisão. Então, suponhamos que o nosso trabalhador tenha feito 240 horas. Então, a gente vai pegar o valor que ele recebeu e dividir por 240. Considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas, a evolução salarial, a súmula 264 do TST, a globalidade salarial e os dias efetivamente trabalhados. Nesse caso em questão, gente, a carga horária do nosso trabalhador, tá? Por mais que ele trabalhava por tarefa, e isso aqui é muito comum, tá? Tanto é que lojistas, tá? Pessoal que trabalha em comércio, a gente verifica isso. Ele tem que fazer as 220 horas mensais, mas ele ganha por comissão. É a mesma coisa do nosso trabalhador. Ele tem que cumprir na empresa essas 44 horas semanais, que totaliza 220 horas mensais, mas ele ganha por comissão. No entanto, o que a gente tem que acrescer aqui, né? A quantidade de horas extras que vai ser realizada, tá? Então, o sistema, quando a gente for apurar o cartão de ponto próprio, o sistema vai apurar, tá, a quantidade de horas trabalhadas mensalmente. Aí aqui os reflexos, né? Então, depois que nós apurarmos esse adicional, sobre ele é devidos reflexos. Então, reflexos no descanso semanal remunerado, aviso prévio, 13º, inclusive no proporcional, nas férias vencidas e nas proporcionais, mais o terço constitucional no FGTS e na multa de 40% sobre o depósito de FGTS. Observando que o reclamante informou não ter trabalhado no Natal e no dia de Ano Novo, deverão ser considerados feriados de acordo com a lei. Os dias 21 de abril, 1º de maio, Corpus Christi, 9 de julho, 7 de setembro, 2 de novembro, 12 de outubro e 15 de novembro, e a sexta-feira da Paixão. Então, aqui, ó, o juiz ele trouxe para nós até mesmo aquilo que é para a gente considerar como feriado no nosso cálculo, tá? Aí, o próximo tópico, intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada, gente, é aquele intervalo de repouso, né? Todo trabalhador tem direito, que é mais conhecido como horário de almoço. Então, isso que é o intervalo intrajornada, é o intervalo que acontece dentro da jornada de trabalho.
E olha, lembra o que eu falei aqui para vocês, ó? Lá quando eu falava da reforma trabalhista, aqui ó, no comecinho, que eu falei que os fatos, os atos que o trabalhador fez antes da reforma é válido a legislação antes da reforma. Os atos que ele fez após a reforma é válido a nova legislação. Isso fica bem evidente aqui no intervalo entre a jornada, o qual fala assim: a parte reclamante postula o pagamento de 1 hora como adicional extraordinário, conforme previsto no artigo 71, parágrafo 4º da CLT, ao argumento de que gozava de 20 a 30 minutos de intrajornada. A segunda reclamada argumenta que o reclamante trabalhava externamente, havendo, portanto, impossibilidade de controle e fiscalização. O simples fato da primeira reclamada por não fiscalizar o gozo da intrajornada não a exime do dever de concedê-la. É comum as empresas alegarem a impossibilidade de controle de intrajornada pelo fato de o empregado exercer atividade externa. No entanto, não raro, sob esse argumento, assoberbarem os empregados com tarefas de forma a não sobrar tempo para o descanso, furtar-se desta obrigação ao simples argumento de que o reclamante tinha liberdade de gozar intrajornada, é conceder à empresa a possibilidade de defraudar os direitos do trabalhador. Diante disso, entendo que cabia à segunda reclamada comprovar o gozo efetivo da intrajornada, ônus do qual não se desincumbiu, pois nenhuma prova foi produzida neste sentido. Nos 15 dias em que o reclamante esteve em treinamento na base, presume-se o gozo de 1 hora de intervalo. Tá? Então, nos 15 primeiros dias, ele fez o intervalo dele bonitinho. Diante da revelia da primeira reclamada e da ausência de prova em contrário, defiro o pedido do pagamento de 1 hora extra a partir do 16º dia de contrato até o dia 10/11 de 2017. Por quê? Porque, gente, o intervalo intrajornada anterior à reforma trabalhista, por mais que o trabalhador faltasse 15 minutinhos para ele completar, né, o intervalo mínimo, que é o intervalo de 1 hora, é devido a ele o pagamento integral do intervalo, ou seja, 1 hora. Após a reforma trabalhista, é apenas os minutos residuais. Então, se faltava 15 minutinhos, né, para completar 1 hora de intervalo, é devido como hora extra apenas esses minutinhos residuais, esses 15 minutos, tá bom? Por intervalo suprimido, né? Por período suprimido do intervalo. Além de que, antes da reforma trabalhista, o intervalo entre a jornada, ele tem o mesmo comportamento das horas extras, ou seja, todos aqueles reflexos que são válidos para as horas extras é devido para o intervalo entre a jornada anterior a 10/11 de 2017. A partir da reforma trabalhista, além de ser pago apenas os minutos residuais, o intervalo intrajornada ele ganhou caráter indenizatório, ou seja, não incide qualquer reflexo. Tá? Aí procede o pedido de reflexos das horas extras pela ausência de gozo dentro da jornada de 1 hora do DSR, no aviso no 13º de 2017, nas férias mais o terço constitucional no FGTS e na multa de 40% sobre o FGTS da data de admissão até 10/11 de 2017. Os reflexos do aviso prévio nas férias mais o terço e no 13º deverão ser calculados pelo seu duodécimo, quando for o caso a ser verificado na liquidação. Registro que a reclamada deverá pagar a parte reclamante a hora ou os minutos com adicional extraordinário, observando-se a globalidade salarial, a média das tarefas declaradas na inicial, a evolução e o divisor 220. Gente, ó. Aí você pode falar assim, nossa, mas eu não concordo que aqui o divisor é 220. Você pode pensar assim, eu acho que o divisor tem que ser o mesmo que eu utilizei nas horas extras lá, a quantidade de horas trabalhadas. Gente, até pode ser que você não concorde, e até pode ser que em alguns atos da sentença você até tenha parcial razão de acordo com o entendimento consolidado atualmente, mas nós temos que respeitar a coisa julgada. Isso que está na sentença é como lei, tá? Então, se
se caberia algo diferente ou não, caberia ao advogado ter entrado com embargo de declaração no momento oportuno. Se o advogado não entrou, não é nós que vamos fazer, tá bom? Não é nós que vamos advogar. Nosso trabalho é liquidar, tá bom? A coisa julgada. Então, as decisões que estão no processo é a gente transformá-las em números. Não importa se você concorda, não importa se você não concorda, tá bom? A gente apenas faz aquilo que nos é mandado. Continuando, por tratar-se de infringência de norma de ordem pública, o intervalo intra-jornada deve ser pago de forma integral e não apenas pelo adicional de horas extras. A intra-jornada de 20 minutos, realizada pela parte reclamante, não deverá ser computada na jornada de trabalho para cálculo das horas extras, tá? Então, gente, esses 20 minutinhos aqui, ele não deve ser acrescido na quantidade de horas extras, vai ser apurado apenas no intervalo. Agora, nós temos o intervalo interjornada, né, gente? Inter é fora, né? Lembra de internacional. O intervalo interjornada é entre uma jornada e outra. O intrajornada, dentro, é dentro da mesma jornada de trabalho, ou seja, horário de almoço. O interjornada é entre uma jornada de trabalho e outra. Então, é daquele momento em que você sai do trabalho e até o momento que você volta ao trabalho no dia seguinte, pode assim se dizer, tá? Aí, ó, nos termos do artigo 66 da CLT, entre duas jornadas deve haver um intervalo mínimo de 11 horas. O desrespeito ao intervalo acarreta os mesmos efeitos previstos no parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. Gente, e eu sempre bato nessa tecla de efeitos com o pessoal. Verbas com comportamento parecidas têm o mesmo efeito, tá? Se você não achar legislação, você procura jurisprudência, que vai ter jurisprudência aplicando, tá bom? Ou artigo de lei, ou OJ, ou súmula sobre verbas parecidas, tá? Devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional, da OJ 355. Considerando a jornada acolhida das 6h30 às 8h30, verifica-se o desrespeito ao intervalo constante no artigo 66 da CLT. Procede o pedido de interjornada pela hora de descanso suprimida. Gente, o intervalo interjornada tá em nunca em nenhuma hipótese, tá? Nem mesmo antes da reforma trabalhista. Se faltou 1 hora, a gente não vai apurar as 11 horas, tá? Que é o mínimo do intervalo interjornada. O intervalo interjornada, a gente sempre vai apurar aquilo que falta para completar o mínimo de 11 horas de descanso. Defira os reflexos em DSR, 13º de 2017, nas férias, mais o terço constitucional do FGTS, multa de 40% sobre os depósitos FGTS da data da admissão até 10/11 de 2017. Por quê? Porque após a reforma, ele também ganhou caráter indenizatório, então não sofre qualquer reflexo. Os reflexos nas férias, mais o terço no 13º, deverão ser calculados pelo seu duodécimo, tá, gente? O que é isso? É dividir por 12, né? Multiplicar pela quantidade de cotas. Então, ele tem direito a 3 meses de 13º. Quando for o caso, ser verificado na liquidação, nos termos do artigo 142 e também da Lei 4.090. O cálculo da interjornada deverá ser realizado considerando a jornada acolhida, os dias efetivamente trabalhado, a globalidade do salário, o divisor 220 e o adicional legal de 50%. Aí, continuando, a gente tem agora sobre a responsabilidade, né? A responsabilidade das empresas, das duas empresas que estão formando o polo passivo da ação. Aí, vamos lá. A segunda reclamada reconheceu a celebração de contrato com a primeira, mas argumenta que era irrelevante quem executava o trabalho, por isso não sabe dizer se o reclamante lhe prestou serviços. A simples afirmação de que não tem conhecimento se a parte reclamante lhe prestou serviços não pode ser recebida como justificativa para eximir-lhe de suas responsabilidades. O STF, no julgamento da ADPF 324 do recurso extraordinário em repercussão geral, entendeu pela possibilidade de terceirização de qualquer atividade da empresa, fixando a seguinte tese:
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A decisão do STF tem efeito vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário nos termos do artigo 102 da CF, portanto, CF Constituição Federal, tá, gente? Portanto, condena a segunda reclamada a responder de forma subsidiária pelos débitos trabalhistas, conforme prevê a súmula 331 do TST e artigo 5º da Lei 6.019 de 74, tá? Ou seja, se a reclamada 1 não pagar, a reclamada 2 terá que pagar. E agora aqui são mais detalhes dos cálculos, tá? Mas eu vou ler com vocês também essa parte aqui, para que quando vocês estiverem, tá, fazendo os cálculos próprios de vocês, vocês não se sintam inseguros. Aqui, ó, correção monetária. A correção monetária deve ser realizada pelo índice IPCAE do IBGE, diante das decisões contidas nas ADIs 4357 e 4425 e na reclamação de 5 de dezembro de 2017, portanto, declara em controle difuso a inconstitucionalidade do artigo 879, parágrafo 7º da CLT. Esse artigo fala que deve ser a TR, por não refletir a atualização real do débito trabalhista. Gente, essa sentença, ela foi proferida, vamos lá, em 2019, tá? Hoje nós já temos a DC 5859 e o seu efeito, tá bom, é válido já, ainda que tenha decisão anterior a isso. Por quê? Porque o trânsito em julgado ocorreu muito depois, tá? Aí, contribuições sociais e terceiros, tá? É o INSS. Nos termos do artigo 114, inciso 8 da CF, com a redação conferida à emenda complementar número 45 de 2004, a Justiça do Trabalho é competente para a execução de ofício das contribuições previstas no artigo 195, inciso 1A e 2. Aí, gente, esse artigo, tá, nada mais fala da contribuição social. Isso, que a Justiça do Trabalho é competente para apurar o INSS. No entanto, gente, eu vou frisar aqui que a Justiça do Trabalho é competente para apurar contribuição social sobre os valores que serão pagos em razão do processo trabalhista. Aqueles valores que já foram pagos para o trabalhador, ainda que não tenha tido recolhimento da contribuição social, não é competência da Justiça do Trabalho, tá? Então, não é competência da Justiça do Trabalho executar, cobrar, apurar contribuição social sobre valores que já foram pagos para o trabalhador. A Justiça do Trabalho é competente para apurar contribuição social somente sobre as verbas que serão pagas em razão do processo que está sendo liquidado, tá? Aí, como o artigo 240 da Constituição Federal excepciona no rol previsto no artigo 195, as contribuições de terceiros, ou seja, as destinadas a entidades privadas de serviço social, formação de profissional, a Justiça do Trabalho não detém a competência material para executá-las. Nesse caso, gente, para terceiros, a Justiça do Trabalho não tem competência nem sobre os valores que estão sendo apurados em razão do processo. Aí nós temos aqui os recolhimentos previdenciários, que fala a Lei 11.941 de 2009, inclui o artigo 43. Cadê? Gente, eu vou só explicar. Bom, vamos ler, mas eu vou explicando o que é que ocorre. Ocorre que o artigo 191 dispõe que a contribuição social incidirá sobre as folhas de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados. Portanto, a Constituição Federal é expressa ao fixar como fato gerador a data do efetivo pagamento. No mesmo sentido é a súmula 17. O fato gerador das contribuições sociais previdenciárias decorrentes de sentença trabalhista é o pagamento nos autos do processo das verbas que compõem o salário de contribuição. Não incide juros e multa a partir da época das prestações do serviço, tá? Então, é a forma que o PJ-CALC apura mesmo. Não é dado a lei infraconstitucional
fixar fato gerador diverso ao da Constituição Federal. Portanto, declaro em controle difuso a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 8.202 de 91, que fixa como fato gerador a data da prestação de serviço. Aí nós temos aqui, o que seria isso? É que começaria a correr a correção monetária a partir do proferimento, né, das verbas, em que realmente reconheceu que aquelas verbas seriam devidas. Aí, dedução. A dedução ocorre quando houve pagamento parcial de uma verba requerida na inicial. O juiz pode determinar de ofício, sem o requerimento da parte, para evitar o enriquecimento sem causa. Portanto, autoriza a dedução dos valores pagos a idêntico título. O que significa isso? Que todas essas verbas que nós apuramos, nós temos que verificar se elas já não foram pagas dentro do processo, ainda que seja o pagamento parcial. Então, igual nós vamos apurar horas extras. E se lá no Olerite já tiver o pagamento de horas extras, nós devemos deduzir, tá bom? As que já foram pagas daquelas que foram apuradas. Aí, justiça gratuita. A parte reclamante juntou a declaração de pobreza com presunção de veracidade. Então, foi concedida a justiça gratuita para o trabalhador e honorários sucumbenciais. Devido os honorários de sucumbência ao patrono da parte reclamante, né? O patrono, quem que é? O advogado, tá? Então, é o advogado do trabalhador, o percentual de 10% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, ou seja, sobre o valor que nós vamos apurar, deixo de fixar honorários sucumbenciais ao advogado da reclamada, pois a parte reclamante sucumbiu em parte mínima dos pedidos. Então, o juiz reconheceu que o reclamante, né, o trabalhador, não tem que pagar honorários de sucumbência para o advogado da empresa. E chegamos, por fim, no dispositivo, que é a última parte da sentença. Gente, o dispositivo é a parte que é publicada, que nós encontramos no Diário Oficial, tá? Eu nem vou realizar a leitura dela agora, mas eu quero que vocês a leiam, tá? Porque a gente vai trabalhar com ele na hora que nós estivermos realizando, de fato, a liquidação da sentença no PJ Calc. Então, ele nada mais é do que um resumo de tudo aquilo que está na fundamentação. Na fundamentação, o juiz concedeu o direito e explicou o porquê. Aqui está apenas os direitos que foram concedidos. Então, olha, ele fala, ante o exposto nos autos da ação proposta por Maria, né, vai ser o nome da nossa trabalhadora, em face de empresa 1 e empresa 2, julgo parcialmente procedentes pedidos para reverter a demissão, condenar a reclamada a pagar saldo salarial de 2 dias, aviso prévio, tá vendo aqui? Está apenas de forma resumida os direitos deferidos, enquanto no dispositivo estavam os direitos e a explicação. Lembrando, não deixem, tá? De curtir o vídeo, de me acompanhar no canal e de me seguir no Instagram. E, pessoal, esse vídeo tem continuidade, essa é apenas a primeira parte, porque o que aconteceu? A segunda reclamada, ou seja, a empresa número 2, ela não ficou feliz com a sentença do juiz. E se ela não ficou feliz, o que ela vai fazer? Ela vai entrar com recurso, tá? E ela entrou com um recurso ordinário. Então, essa sentença, esse recurso ordinário, essas partes, tá, que ela não concordou, vai para o tribunal analisar. E quando o tribunal analisa, ele profere o acórdão, né? Por que acórdão? Porque lá no tribunal não é apenas um juiz, igual é na sentença de primeiro grau. Lá no tribunal são turmas, então são vários juízes que irão analisar, tá bom? Aquilo que foi tido na sentença para verificar se terá modificação da sentença ou se irá manter a sentença. Então, a parte 2 será a leitura do acórdão, tá? Então, não se assustem. A gente está trabalhando de forma bem minuciosa, é um cálculo considerado ali um pouco difícil, e façam a leitura da sentença sozinhos também, para vocês irem fixando esses termos técnicos e irem se acostumando também com essa leitura técnica, né? E entrando aí dentro do mundo jurídico, e cada vez mais você terá mais facilidade de realizar o seu trabalho. Então, não deixe de assistir às próximas aulas. E lembrando que na quinta-feira, tá bom? Quinta-feira, feriado, dia 21/4, nós teremos um encontro ao vivo aqui no YouTube para realizar a liquidação desta sentença.
Ah, e lembrando também da Jornada do Perito de Sucesso. Quem ainda não se inscreveu, clica no link aqui para não perder nada, ter acesso a todo o conteúdo da jornada. Então, aguardo você até a próxima aula.